Bom dia, turma do nono ano. Nós vamos dar início hoje à nossa segunda unidade do positivo, né? O segundo volume, na verdade, da unidade 3, cujo título é The Power of Communication. E como vocês podem observar, nós temos algumas imagens, né? Alguns ícones que nos remetem à ideia da comunicação, como o próprio título da unidade já sugere, né? E aí, para começar, tem uma curiosidade, né? Do you know? Você sabia? Media, the radio stations, television stations, and newspapers, through which information is communicated to the public. People who work as news reporters, publishers, and broadcasters, members of the media. Tá? Que na verdade a mídia é composta por estações de rádio, estações de TV e jornais que são que são responsáveis por transmitir as informações, né, por meio da comunicação ao público, ou seja, as pessoas que têm acesso a esses meios de comunicação. As pessoas que trabalham nessa área da notícia, né, das notícias, elas são os repórteres, são publicitários, que também são considerados difusores, né, da mídia. Nesse contexto, podemos destacar alguns dos meios de comunicações mais populares, bem como a diferença entre eles. Na coluna da esquerda, eu tenho news, né, que são jornais. Embaixo eu tenho magazines, que são revistas. E na última parte eu tenho uma apresentadora, né, de um jornal. E do lado da coluna direita, eu tenho esses mesmos meios de comunicação, porém uma outra versão. No primeiro, dá para perceber que tem um aparelho de celular e um tablet. Bem embaixo eu também tenho outro tablet, ou podemos chamar também de e-book reader. E por último, eu tenho um aparelho de celular. E aí a pergunta seria o seguinte: na verdade, isso aqui é uma proposta do positivo com relação à diferença, né, ou semelhança entre os veículos de comunicação. Entretanto, qual a diferença entre a notícia que é veiculada entre as imagens da esquerda e os que representam, né, estão representados na verdade aqui nas imagens da direita. O primeiro fala sobre a versão, né, tradicional, a versão impressa do jornal, que é do lado esquerdo, e do lado direito tem a versão online. Qual seria a diferença crucial entre eles? A principal diferença é que as notícias que são veiculadas no jornal impresso, elas geralmente são colhidas um dia anterior ou dias anteriores ao da postagem. Já da versão eletrônica, a versão online, a notícia ela é alimentada, né? Ela nos é transmitida quase que instantaneamente. Aconteceu determinado fato, então os repórteres estão na rua, já estão postando, as notícias estão sendo editadas, então é tudo muito instantâneo, né? Tudo imediato. E com relação às revistas, é basicamente a mesma coisa do jornal, só que a revista ela não é publicada diariamente. Ela pode ser semanal, ela pode ser mensal, quinzenal, depende muito do tipo, né, do estilo da revista. E quando eu vou para a parte do que se trata a essa mesma versão, porém no formato eletrônico, é porque ela traz links, né, que nos permitem não somente acesso a determinadas informações, como algo a mais, ou seja, é um acréscimo de informação que eu tenho acerca de algo que a revista já me traz anteriormente. Tá? E com relação à apresentação do jornal, nós temos o jornal ao vivo, né, que é o que a gente, por exemplo, vê todos os dias. O jornal Hoje, por exemplo, que passa 1 hora da tarde, meio-dia e meia, ele é ao vivo, tá? Aconteceu ali, foram mostradas notícias que pode ser ao vivo, pode ser que não seja ao vivo. Na maioria das entrevistas, elas já são gravadas para poder serem editadas e serem transmitidas, né, durante a apresentação do jornal. Já na versão online desse jornal, o que acontece é que essa apresentação ela fica gravada, então quantas e quantas vezes você quiser revê-la, você tem essa opção, desde que esteja disponível para esse acesso, tá bom? E aí nós vamos falar também sobre o jornalismo amarelo, né?
Aí eu botei o primeiro questionamento, what is yellow journalism, né? O que que é o jornalismo amarelo? E aí dá pra gente observar que tem algumas pessoas com alguns jornais na mão, né? E aí eu busquei o significado de jornalismo amarelo para trazer para vocês, tá? Que o yellow journalism, ou jornalismo amarelo, como é conhecido, também tem o mesmo significado que imprensa amarela. São termos de origem americana, né? Para o jornalismo ou jornais que são associados ou apresentam pouca ou nenhuma notícia considerada legítima, o que a gente chama hoje em dia de fake news, né? Aportuguesando para ficar mais fácil a compreensão, fake news, tá? Mas o correto é fake news, tá bom? E enquanto, em vez de usar manchetes atraentes para o aumento das vendas, né, que é isso que o jornalismo amarelo faz, é uma espécie de sensacionalismo jornalísticos, tá? Que consiste em técnicas que podem incluir exageros de eventos, de notícias, escândalos de fator ou até mesmo o próprio sensacionalismo, né, de uma forma bem exagerada. E por extensão disso, o termo jornalismo amarelo é usado hoje como tendo, na verdade, um sentido pejorativo para condenar qualquer tipo de jornalismo que se trata de notícias de uma forma pouco profissional ou antiético, tá? Esse termo também, ele é usado principalmente nos Estados Unidos. Já no Reino Unido, esse termo corresponde mais ou menos a um jornalismo de tabloide, ou seja, que é uma característica, né, de um tipo de jornalismo que veicula vidas particulares, expõe coisas que as pessoas, no caso, pessoas famosas e tal, não gostariam que viesse a público, tá? Mesmo se encontrado em outros lugares, esses termos, jornalismo amarelo, tabloide, eles sempre vão implicar, né, eles vão ter esse mesmo significado, tá? E aí eu achei interessante essas duas imagens. Na primeira tem o tio Sam, né, que é uma figura icônica aí nos Estados Unidos. Aí o que a gente pode tá fazendo a leitura dessa imagem, né? O tio Sam deitado, a águia, né, que é o símbolo aí da nação estadunidense, e aí como se ele estivesse sonhando determinadas situações, tá? E você pode observar que há uma espécie de exagero, né, nessas ações, bem aí. Isso poderia ser considerado um jornalismo amarelo pelo fato, né, do exagero de algo que não é verídico, né, digamos assim. E bem embaixo nós temos a palavra war, né, que é guerra, e temos aqui o jornalismo amarelo. Observe que as pessoas estão vestidas, né, de amarelo, já implicando essa questão das notícias, como se um estivesse jogando para o outro, tá? Então é importante que ah, a gente faça essa compreensão, tenha essa consciência de que não é muito legal, na verdade não é legal se espalhar notícias que não são verídicas, não são verdadeiras. E hoje em dia isso é até considerado um crime, né? Então é uma coisa bem séria, digamos assim. Não é só, as imagens até parecem ser engraçadas e tal, mas é só para dar uma leveza, uma quebrada aí no sentido mesmo, né, do yellow journalism. Aí por hoje a gente fica, né, por aqui. Obrigada pela atenção.